Não pense que a vida é só o materialismo, comer, beber, fazer sexo, fumar, usar droga. Isso não é toda a vida, aqui é uma passagem. Essa mansão dos mortos aí embaixo pode ter muitas sessões, né? Ao tormento, ao abismo, aos abismos, ao Sheol, à hiena de fogo, ao Tártaro, que para mim eu penso que é o lugar mais bem guardado, mais baixo do inferno, chama-se o Tártaro, onde estão esses anjos. E depois do juízo, do trono branco, do julgamento final, está escrito lá em Mateus 25, que Yehoshua, o Mashiach, o Senhor Jesus Cristo, mandará os bodes para o fogo eterno. Aí já André Luiz, de Goiânia, Goiás, Brasil, com vocês, tomando as escrituras sagradas escritas na segunda carta, Epístola de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4, né? As lições do passado, possamos aprender com isso, né? Que Pedro vai dizer aqui: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo, nos abismos, no plural, né? Abismos no plural, nos abismos tenebrosos do Tártaro. Tártaro aqui não é a cárie, né? Ou quase cárie, o problema nos dentes, né? Tártaro aqui é outra coisa, né? Mas lançou nos abismos tenebrosos, os anjos que pecaram foram lançados lá, nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. É só o versículo 4, né? Estão lá aprisionados, guardados para o dia do julgamento, né? São tão terríveis, horríveis, esses anjos que pecaram, que tiveram que ser lançados dentro dos abismos tenebrosos do Tártaro, né? William Branham revelou que existe 7 dimensões, e na 7ª dimensão é onde Deus está. Na 6ª é onde estão os salvos, né? As almas debaixo do altar, o altar acima, as almas embaixo. O paraíso, né? A 5ª dimensão, William Branham revelou, é a revelação de William Branham, embora o Kaku toma isso e deixa passar como se fosse dele, né? Kaku não tem mensagem, né? Ele disse que iria ensinar o que não aprendeu de homem algum, mas ele copia e plagia a mensagem de William Branham. E as coisas que o Kaku prega é absurdo, né? Por exemplo, o Kaku prega que a serpente do Éden está enterrada no Vaticano, na Europa. O Éden era lá no Egito, na África. Esse animal, que tinha 2 pés, 2 mãos, era um homem pré-histórico, que a maldição tornou ele um réptil, um ofídeo,
Como é que esse animal vai rastejar do Egito à Europa, até a Itália, para ser enterrado lá? O Cacu vem pregar uma mentira dessa. Como é que você engole isso? Antes da queda ele tinha 2 pés. Com 2 pés é mais fácil de viajar, deslocar da África, onde era o Jardim do Éden, né? O Eufrates, que passa no Iraque, no Oriente Médio. Quando ele tinha 2 pés, até que dá para viajar com 2 pés, 2 mãos, mas o animal virou um réptil. Aí a cobra foi rastejando da África, do Egito até a Europa. Olha que absurdo. Como é que você engole isso? Não vê que o que o Cacu prega não tem pé e não tem cabeça? Não tem pé e não tem cabeça, a menos que você não tenha cérebro para você crer nas tonterias do Cacu, que ele não deixa pensar. Ele até ensina que não pode arrazoar, questionar ele. Não, irmão Brano não era assim, não. Irmão Brano aceitava fazer pergunta e irmão Brano respondia a pergunta educadamente. Na Costa do Marfim, em 2013, eu fui fazer uma pergunta pro Cacu, ele disse que eu tinha demônio, espírito mau. Eu só perguntei para ele assim: o irmão Brano disse que o rei do norte é a Rússia. Você diz que é a Alemanha, Evaldo Frank. O rei do norte vai mudar para outro país? Ele disse que a pergunta que eu fiz para ele foi um demônio, um espírito mau que me fez fazer essa pergunta para o Cacu. Aonde que o irmão Brana, em sua humildade, iria tratar um seguidor da sua mensagem dessa forma? Cacu não deixa ninguém pensar. Mas essas 7 dimensões não é do Cacu. Ele tomou emprestado do irmão Brana, mas ele não quer dizer que foi o irmão Brana que revelou, né? Ele quer tomar para ele, porque é fácil pegar a mensagem do 7º anjo, de Apocalipse 10:7, William Brana, e sair pregando, escrevendo. O povo do Cacu é analfabeto de Bíblia, é analfabeto, os cacuístas da mensagem do irmão Brana, então engole calado. Eu tive lá e ficava só olhando, né? Esse aqui, o irmão Brana que pregou, não foi Cacu, né? Cacu disse que ia ensinar o que não aprendeu de homem algum, mas está ensinando, tomando o que o irmão Brana pregou e colocando a amizade dele. Que coisa é essa? Não tem nada para pregar, não? Não vê que é uma mamba? Que quer entrar como profeta na era de Laodiceia? Não tem jeito de entrar, não, gente. A era de Laodiceia, o mensageiro, o 7º mensageiro é William Brana, né? Mas vamos lá. Então, o irmão Brana falou de 7 dimensões, né? E, pelo visto, o inferno, para depois da morte, ele é cheio de seções, né? O Hades, por exemplo, o Hades, né? A mansão dos mortos, né? Porque antigamente, quando todos morriam, todos iam ao Hades. Não está escrito no Salmo: não deixará a minha alma no Hades, na mansão dos mortos. E quando Jesus Cristo morreu, tanto o paraíso como o inferno era aqui embaixo. E havia um grande abismo que separava, que simplesmente separava os 2 lugares, né? Lembrando que na ressurreição de Jesus Cristo, esse abismo, ou esses 2 lugares, pelo menos o paraíso, foi transportado para cima. Você pode ler isso aqui em Lucas capítulo 16. Quem pensar que quando morre, o corpo é enterrado no cemitério e acabou, terminou, encerrou tudo, está enganado. A alma do homem, a alma da mulher continua vivendo depois da morte. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez. E Hebreus 9:27 diz que imediatamente depois da morte, o que é que vem? O que é que vem? O julgamento. Já vem uma prestação de contas, né? Então fica atento, não vacile.
Não pense que a vida é só o materialismo, comer, beber, fazer sexo, fumar, usar droga. Isso não é toda a vida, aqui é uma passagem. É uma passagem e uma preparação que o homem está a ter, porque depois da morte, então, vem o julgamento. Simplesmente depois da morte vem o julgamento. Eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui, ó, em Lucas capítulo 16, versículo 19, havia um homem rico. Olha, se havia, existiu, então já não é parábola. É fato, simplesmente é um fato, simplesmente é um fato. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, e linho fino, e cada dia banqueteava com um requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Havia um homem rico, presta atenção que é fato, é verídico, não? É história verídica. E então, a história aqui vai mostrar que os dois morrem, não? Tanto o homem rico como Lázaro, o mendigo, não? E quando esse rico morre, para onde ele vai, não? Lázaro é levado para o seio de Abraão através dos anjos, não? E diz a Bíblia aqui que o rico foi sepultado, e na mansão dos mortos, no Hades, a casa dos mortos, na mansão dos mortos, a Bíblia de Jerusalém chama aqui o Hades, em Lucas 16, 23, de mansão dos mortos, e em meio a tormentos. Veja, eu li ali, 2 Pedro 2, 4, que os anjos que pecaram foram lançados nos abismos tenebrosos do Tártaro. Em outras palavras, eles foram presos em correntes, estão acorrentados. São tão perigosos, tão maléficos, tão destruidores, que a seção do inferno para onde eles foram jogados foi o Tártaro. Já o rico aqui, no Hades, na mansão dos mortos, ele está em meio a tormentos. E como é o tormento dele? A língua dele está pegando fogo. Se ele fechar a boca, para de pegar fogo? Claro que não. É um estado de espírito que um homem ou uma mulher pode experimentar aqui na terra vivo. Esse tipo de tormento. Muitos experimentam isso aqui nesta terra, nessa vida. Eles experimentam aqui. E experimentarão também na mansão dos mortos. Já hoje a alma, devido a Yehoshua, que é o Mashiach, depois da morte de cruz e ressurreição, ele transporta o paraíso para cima. Hoje, a alma dos filhos de Deus, das filhas de Deus, não vai para baixo, para a mansão dos mortos, o Hades. Antes ia. Até a de Samuel estava lá no mundo dos mortos, nessa mansão, só aqui do lado do paraíso. Que naquele tempo funcionava o sangue de touros, ovelhas, bodes, que não perdoava pecado, mas cobria. E aquilo era fraco, tão fraco que uma bruxa, em 1 Samuel 28, pôde trazer Samuel da mansão dos mortos, depois de 17 anos enterrado, né? Tinha 17 anos, diz William Branham,
que Samuel estava enterrado, e ele volta, profetiza e diz para o rei Saul. Não era o demônio, era Samuel mesmo. É que naquele tempo as almas dos filhos de Deus estavam na mansão, ia para a mansão dos mortos, só aqui do lado do paraíso, ainda não tinha sido transportado, só é transportado do paraíso para cima depois da ressurreição. E Samuel veio e disse ao rei Saul: por que me desinquietais dentre os mortos? Sabendo que Yahvé se tornou seu inimigo, amanhã você vai morrer, você e seus filhos, e aonde eu estou, você estará. Então, o Breno diz: Saul foi salvo, o rei Saul. E Samuel não se perdeu. Onde Samuel estava o rei Saul. Já foi revelado por William Branham, né? Que Saul foi salvo. Paulo, Yehoshua, Machia disse: Saul, Saul, por que me persegue? Né? Era chamado de Saul. Mas há uma diferença muito grande do rei Saul e de Paulo, né? O apóstolo. Né? O rei Saul era rebelde. O Paulo aqui, quando se tornou um cristão, nunca foi rebelde, né? Muito obediente, né? Um servo de Deus, muito obediente, um servo de Yehoshua, de Jesus Cristo, de Yehoshua, Mashiach, muito obediente. Então, essa mansão dos mortos aí embaixo pode ter muitas seções, né? Ao tormento, ao abismo, aos abismos, ao Sheol, à hiena de fogo, ao Tártaro, que para mim eu penso que é o lugar mais bem guardado, mais baixo do inferno, chama-se o Tártaro, onde estão esses anjos. E depois do juízo, do trono branco, do julgamento final, está escrito lá em Mateus 25, que Yehoshua, o Mashiach, o Senhor Jesus Cristo, mandará os bodes para o fogo eterno. Aí já é outro departamento, o lago de fogo e enxofre, né? Aí é a segunda morte, né? E aí a pessoa vem na segunda ressurreição para o julgamento, né? Os corpos da vergonha, né? Eles vêm para serem julgados ali, como eu preguei.